Boa noite a todos. Eu queria fazer aqui um comentário. Eu vi uma entrevista que a senhora Mônica Bonfilho fez em relação ao senhor Eurípides Reis, filho do Chico Xavier, no qual ela fez alguns comentários menos felizes, dizendo que ele era maltratado pelo próprio filho, que ele não tinha uma cama para dormir, que ele dormia num colchonete. Mas eu gostaria de deixar bem claro, talvez a senhora não saiba, quem abriu as portas da casa do Chico Xavier para que a senhora pudesse entrar fui eu. Fui eu quando o senhor Saulo Gomes, que na época estava impedido de entrar na casa do Chico, me ligou pedindo se eu poderia interceder a seu favor e a favor dele para que vocês fossem até a casa do Chico. Eu perguntei a ele quem iria, ele falou para mim que iria ele, a esposa, a senhora e o seu esposo. Eu então, para atender ao pedido dele, liguei para o Eurípides. Eurípides disse para mim em relação ao impedimento, mas deixou a seguinte mensagem para mim: você é que sabe. E eu então disse ao Eurípides, me perguntou quantas pessoas iriam, eu falei que iriam 4 pessoas, quando na verdade vocês apareceram lá com 12 pessoas. O Eurípides ligou para mim e falou: João, quantas pessoas... João, quantas pessoas você falou que iam vir aqui? Eu disse 4. Ele falou: então, chegaram 12, o que eu faço? Eu simplesmente disse a ele: não deixa entrar, 4 não são 12. E entraram, a senhora sentou-se ao lado do Chico, até na época muito bem recebida pelo Eurípides, pelo Chico, e o Eurípides precisou ir ao centro, como o Chico não estava indo ao centro por motivos de saúde. Ele pediu para que não se fotografasse, não filmasse, porque ele voltaria logo. Só que quando ele chegou, haviam aberto o portão e todas as pessoas estavam lá. E isso o deixou profundamente aborrecido. Mas, em relação ao que a senhora disse, que o Chico dormia num colchonete, eu quero esclarecer que eu sou amigo do Eurípides há quase 40 anos. Vivi na casa do Chico durante 20 anos. E todas as vezes, quem levava o Chico para o quarto era eu. E o Chico deitava numa cama com lençóis limpos, numa fronha limpa, num travesseiro limpo, cheirando perfume, do qual quem cuidava das roupas do Chico e das roupas de cama do Chico, que hoje tem 90 anos, é uma amiga nossa, que viveu na casa do Chico, cuidando dele durante 40 anos. Eu, como sempre usei, eu tenho o hábito de não me sentar na cama com a roupa de trabalho. O Chico se deitava, eu pegava uma cadeira, me sentava ao lado da cama e nós ficávamos conversando até alta madrugada. Não era num colchonete, era numa cama decente, limpa e perfumada. Mas isso só mesmo quem frequentou a casa do Chico pode afirmar. Em relação ao fato do Eurípides ter uma BMW na época, tinha sim, eu andei várias vezes nela, junto com ele. Ele tinha, porque ele tinha 2 empregos, sendo que 7 horas da manhã ele já estava no consultório dele trabalhando, tá? Sendo que esses maus tratos, a senhora disse que ele fazia o Chico, o Eurípides nunca cuidou do Chico 24 horas, ele cuidava do Chico 25 horas, porque nunca ia dormir antes das 2 da manhã, mas às 7 já estava no trabalho. O Eurípides foi um homem que trabalhou, aposentou-se, tem as suas 2 aposentadorias, os 2 empregos, é uma pessoa digna, honesta, da qual eu posso afirmar
que é uma das pessoas que eu conheço de muito caráter, de muita honestidade, de princípios, tá? E eu quero deixar bem claro também, para que vocês saibam, que muitos espíritas que eram impedidos de entrar na casa do Chico, que era o Eurípides que impedia sim, só que a ordem vinha de cima. E quem estava acima do Eurípides era Chico Xavier. Porque o Chico era bom, mas não era bonzinho. Na cara dele ninguém batia. Ele sabia muito bem quem podia frequentar a casa dele, quem não podia. Agora, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro. Se houve tantos maus tratos assim do Eurípides para o Chico, eu acho que tem alguma coisa errada com a espiritualidade. Os mentores estão falhando em algum ponto, porque por um rapaz que começou de menino a conviver na casa do Chico e ter a confiança do Chico, do qual o Chico o adotou, eu acho que a espiritualidade o teria afastado. Será que não? Será que o Chico era merecedor de maus tratos, de dormir no chão, de sentir um cheiro ruim de urina na roupa dele? Eu sinceramente acho que a espiritualidade então deve ter falhado, porque como deixá-lo assim durante tantos anos, tendo maus tratos em relação ao pai? Olha, o Chico morreria pelo Eurípides. Chico amava o Eurípides mais do que qualquer coisa no mundo. Era o filho do coração. Tanto que o Chico foi pai, e no fim da vida o Chico era o filho, porque ele cuidava do Chico como se fosse filho dele. Eram 25 horas de cuidado, não eram 24 não, 24 era pouco, tá? Eram 25. Então a gente fica muito chateado em saber que pessoas que não frequentaram a casa do Chico foram simplesmente uma vez, e se diz assim como se fossem pessoas que tivesse convivido muitos anos. Eu convivi muitos anos, eu posso dizer tudo que eu vivi lá, tudo muito limpo, tudo muito respeitado, sabe, é tudo muito digno de todos os lados, dos colaboradores que ajudavam o Chico, do próprio Eurípides. E outra, o Eurípides nunca teve vida própria não, o Eurípides viveu para o Chico e para o trabalho dele. Uma coisa tão simples que nós aqui fazemos, que é comer uma pizza, ele não podia fazer. Mas nós íamos lá todos os meses e nós o levávamos comer uma pizza. Sabe, ele punha o Chico na cama, nós fechávamos ali a casa direitinho e nós íamos comer uma pizza. Uma coisa tão simples que nós fazemos com tanta facilidade, ele não podia fazer. Uma coisa tão simples que é sentar na guia da calçada, o Eurípides não podia fazer, mas quando nós íamos lá, nós fazíamos ele sentar na guia da calçada e tentar com que ele tivesse uma vida normal, porque ele viveu a vida dele em função do Chico. Isso, o amor que ele tinha e tem pelo Chico é um amor incondicional. Então muito pouca gente sabe disso. As críticas vêm porque as pessoas não conhecem, não frequentaram a casa dele, mas eu posso afirmar para a senhora que todo o tratamento que o Eurípides pôde dar ao Chico foi um tratamento de primeira linha, primeiríssima linha, sabe? As pessoas que iam almoçar na casa do Chico, vários amigos, quem bancava tudo sempre foi o Eurípides, dinheiro dele, ele que punha na mesa, e mesmo assim as pessoas saíam falando mal, fazendo críticas. Muitas das vezes, nós voltávamos do centro e o Eurípides ia para o quarto dele, depois de ter passado por tantos maus tratos durante o dia. Chico simplesmente dizia para mim: João, vá lá no quarto de Eurípides, meu filho, que ele está chorando, converse um pouco com ele. Essa era a vida dele. Retornando à nossa conversa, gostaria de falar para a senhora, que em relação a tudo aquilo que a senhora falou dos maus tratos, qual Eurípides fazia ao Chico, eu quero que a senhora veja que esta aqui é a chave do portão
que em determinada noite, no ano de 1993, o Eurípides pediu para que eu fosse buscar alguma coisa na cidade, que agora de cabeça não sou capaz de lembrar. E quando eu retornei, eu devolvi a chave a ele, e ele disse para mim: essa chave é sua, para você entrar aqui a hora que você quiser, no dia que você quiser. Então, eu penso assim, quando nós damos a alguém a chave do portão da nossa casa, nós estamos dando a essa pessoa o direito de entrar na intimidade dessa casa e ver o que acontece lá dentro. Então, eu acho que se esses maus tratos eram feitos ao Chico, eu teria visto todos eles, ou alguns deles, e posso afirmar que eu seria um hipócrita se eu não tivesse denunciado o Eurípides, ou eu seria um cachorro, como a senhora mesmo fala no fim da entrevista que ele é. Então eu quero deixar bem claro que eu acho que quando a gente recebe uma chave, a gente tem todo o direito de participar de tudo que acontece dentro dessa casa, tá? Mas o que me deixa assim chateado também, quando a senhora disse que ele tomou nas mãos a máquina, a filmadora de um repórter. Eu quero que a senhora lembre-se que na porta do quarto tinha um recado dizendo: proibido filmar e fotografar. Mas as pessoas não sabem o porquê, mas eu vou explicar agora. Acontece que naquela época os aparelhos de celulares ainda estavam entrando no Brasil, então as fotos eram feitas através de máquinas fotográficas, de filmadoras, e o Chico sempre teve visão monocular, e o flash das máquinas, devido à idade do Chico, começou a incomodar muito a retina do Chico, e ele ficava com esses flashes no olho durante várias horas, e aquela luz branca das filmadoras também o incomodava muito. Esse era o recado. Agora, o fato dele ter tomado nas mãos a filmadora de um repórter, se fosse o meu pai, ou se fosse o seu pai, eu acho que nós teríamos tido a mesma atitude, uma vez que estávamos invadindo a privacidade da casa dele, sendo que eu ficaria muito aborrecido, uma vez que o cartaz estava lá, exposto para todos. Tanto que nós, como amigos, na época nós mesmos paramos de fotografar o Chico. Nós deixamos de filmar, de tirar foto, porque o flash o incomodava demais. E realmente é ruim mesmo, né? Mas o que eu quero dizer para a senhora também é o seguinte, fico muito chateado, porque em 1996, quando a senhora esteve lá, e o Chico faleceu em 2002, a senhora ter perdido a oportunidade de ter se tornado uma grande amiga do Chico, uma grande amiga do Eurípides, e ter desfrutado, como eu desfrutei durante 20 anos, de sentar na mesa e almoçar com o Chico. A senhora não tem noção do que a senhora perdeu. A senhora teria, durante esses 6 anos ainda que ele viveu, a senhora teria tido a oportunidade de conhecer tantas coisas, de ter trocado tantas conversas, de ter aprendido tanto como nós sempre estamos aprendendo, e nós aprendíamos com ele coisas assim que a gente leva por dentro do coração. Foi uma pena, falei, penso comigo, porque a senhora teve o privilégio que tantas pessoas queriam ter tido e abraçado essa oportunidade, mas a senhora deixou passar. Eu lamento, porque a senhora poderia ter sido uma grande amiga do Chico, e no fim não foi, tá? E essas coisas acabam deixando marcas assim, que eu penso comigo, falo, puxa, eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive de estar ao lado do Chico, podendo estar ao lado dele, eu não perdi nenhuma delas. Mas tem pessoas que talvez não percebam
quanto a grandeza desse homem representou e representará sempre para todos nós. E eu acho que, na verdade, o Chico ainda, 50% do que ele tinha para revelar para a gente, ele não revelou, porque nós não estávamos preparados para entender a grandiosidade desse ser, emissário direto do Cristo Jesus, que esteve aqui junto de nós, e a gente perdendo tanto tempo em fazer críticas, certas injúrias. E o Chico dizia para a gente que não podemos criticar. Quem somos nós para criticarmos o quê? Para quem? Então um tanto quanto assim triste saber que a senhora perdeu esse tempo precioso de 6 anos que a senhora poderia ter convivido ao lado dele, ao lado do Eurípides. A senhora, ao lado do Eurípides, teria uma outra impressão da qual essa que a senhora tem. Então, eu espero que a senhora seja muito feliz, que a senhora tenha aproveitado as 2h30 que a senhora esteve ao lado do Chico, e foi um privilégio seu ter estado lá, e eu poderia ter cedido a seu favor para que a senhora voltasse lá diversas vezes, até o momento que chegaria que a senhora não precisaria nem mais da minha ligação para o Eurípides, a senhora teria entrada livre na casa dele também, mas passou, infelizmente. Mas deixo aqui meu recado, que a senhora seja muito feliz, que Deus te abençoe. Mas o Eurípides é um grande irmão, um grande amigo, que eu levo por dentro do coração há quase 40 anos. Eu queria deixar aqui um lembrete, amigos íntimos do Chico. O Eurípides, ele foi uma pessoa, ele era epilético, e várias vezes nós vimos os ataques de epilepsia do qual ele sofria, e amigos íntimos do Chico disseram ao Chico que estava muito perigoso ele andar de carro com o Chico, que seria melhor ele parar, que estava se tornando sim perigoso. O Chico então prontamente chamou Eurípides e disse a ele: olha, meu filho, nossos amigos estão preocupados com os ataques de epilepsia do qual você vem sofrendo, e eles acham melhor eu não andar mais de carro com você. Então eu quero que você saiba, meu filho, que de hoje em diante, todas as viagens que eu fizer, é você quem vai me levar.
Dr. Eurípides Humberto Higino dos Reis, nascido na cidade de Tuiutaba em 1950 e filho biológico de Carmen e José da Cruz, teve sua vida sempre muito difícil desde a mais tenra idade. Com apenas 1 ano, teve meningite e foi desenganado pelos médicos, que acreditavam que o menino não resistiria ou teria sequelas graves, fazendo com que fosse uma pessoa totalmente dependente para todas as atividades. Perdeu seu pai biológico com 5 anos e seu encontro com seu pai adotivo, Chico Xavier, aconteceu quando sua mãe foi até Uberaba em busca de um conselho de Chico após a morte de seu marido. O médium, que já aguardava sua chegada, afirmou que Eurípides seria a reencarnação de seu irmão José, falecido em Pedro Leopoldo anos antes, e desde então Eurípides foi criado por sua mãe e por Chico, que o tratou como filho, tornando-se seu braço direito. Aos 9 anos, Eurípides, além de estudar, já fazia pequenos trabalhos na comunhão espírita cristã junto a Chico Xavier, que dispensava a Eurípides um tratamento paternal. Chico pensou em adotar Eurípides, mas achou melhor não fazê-lo para não afastar a criança do convívio materno, e porque naquela época, a um homem solteiro não era permitida a adoção. A afinidade entre Chico e Eurípides era recíproca, assim como o respeito e o amor de pai e filho que crescia com o convívio. Chico adotou Eurípides como seu filho do coração e, como um bom pai, acompanhava tudo o que se passava com Eurípides, fosse na escola, nas ruas e em casa. A vida de Eurípides nunca foi fácil, passando por muitas situações difíceis, fosse por suas ausências causadas pela doença, fosse por preconceito ou pela maldade e inveja alheias. Ainda assim, sempre com o apoio de Chico, Eurípides continuou sua jornada sem desanimar da vida e dos estudos. Enfrentou com muita coragem a vida e o futuro que o esperava com a profissão escolhida. Conviveu com as sequelas da meningite que pareciam com os sintomas de epilepsia, mas esse fator não foi motivo para que ficasse se lamentando ou não procurasse viver uma vida normal. Com muito esforço, em 1975, formou-se em cirurgião dentista pelas Faculdades Integradas de Uberaba, Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, e trabalhou em seu consultório particular e no Ipseng por mais de 25 anos. Fato esse que fez Chico Xavier, seu pai, transbordar de alegria, orgulho e admiração por seu filho do coração. Parabéns, Dr. Eurípides Humberto Higino dos Reis. Todo o reconhecimento público de seu esforço e seus trabalhos são merecidos. Deseja saber mais sobre a vida e o trabalho de Dr. Eurípides Humberto Higino dos Reis, cirurgião dentista aposentado e atualmente microempresário de sucesso, além de mantenedor do Museu Casa de Memórias e Lembranças Chico Xavier e presidente do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier em Uberaba? Visite o portal Chico Xavier Oficial no canal YouTube e no Instagram, e no site semeandoviagens.com, conforme o link abaixo.